Olá, irmãos, como vocês estão? Tudo bom? Hoje vou ministrar mais uma aula da Bíblia para vocês e espero que todos consigam entender e absorver o que eu vou passar. E hoje eu vou falar uma lição que é um personagem bíblico, eu levo o nome dele, é o Tiago. E a nossa lição tem como o nome Tiago, irmão de Jesus. O nosso texto básico é Tiago 1,5. Vou ler rapidamente. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Eu vou começar falando uma curiosidade que até então, antes de eu estudar essa lição, eu não sabia que os Tiagos na Bíblia não existe somente um Tiago que escreveu o livro de Tiago. Existem 4 Tiagos na Bíblia. Eu achei muito interessante isso, curioso, eu pesquisei e vou falar um pouco a respeito de cada um. Na verdade, eu vou falar mais a respeito do Tiago que escreveu o livro, que é o irmão de Jesus. Mas além do Tiago, que é irmão de Jesus, temos mais outros 3 Tiagos na Bíblia. E um deles era Tiago, filho de Zebedeu, que era um dos discípulos dos 12 apóstolos de Jesus. E o outro Tiago também tinha na Bíblia, que também era apóstolo, Tiago, filho de Alfeu. E o último era o Tiago, pai de Judas. Ele só foi citado uma vez na Bíblia e ele era apóstolo, ele é pai do apóstolo Judas, não o Judas Iscariotes que traiu Jesus. E eu achei muito interessante porque a gente pensa que por ter um livro só deve ser somente um Tiago, né? Mas não, são 4. E creio eu que um dos principais o que é o mais citado é o Tiago, que o próprio escreveu um livro na Bíblia, né? Os outros, o Tiago, filho de Alfeu, é pouco citado na Bíblia, mas ele era um apóstolo de Cristo, né? Um dos 12. E o Tiago, filho de Zebedeu, era irmão de João, que também era discípulo de Cristo. E ele já é mais citado assim nas passagens bíblicas, né? O Tiago, filho de Zebedeu, é frequentemente citado porque ele sempre estava junto de Pedro e João. E Tiago, filho de Zebedeu, discípulo de Cristo, era um pescador. Prossigamos então, e eu venho falar agora sobre Tiago, filho de Jesus, que é o tema da nossa lição, e dizer, né, que ele é irmão de Cristo, mas só que ele não foi discípulo de Cristo. Os outros 2, como eu já citei, foram os que foram considerados discípulos de Cristo. Tiago, irmão de Jesus, não foi discípulo dele. Eu sempre relacionava Tiago, que escreveu o livro de Tiago na Bíblia, era o discípulo, mas não. Ele era irmão de Cristo e não foi discípulo. E uma breve introdução que eu vou fazer fala que ele foi muito respeitado pelos judeus e gentios. Ele era uma pessoa que respeitava à risca as leis. Ele era um homem moralista, e pelo fato dele ter esse caráter correto, ser um homem com uma moral íntegra, ele era muito respeitado pelos judeus e gentios na época. E outra coisa que ele fez também que ele contribuiu para a conversão e a salvação dos que não eram judeus.
E mais para frente eu irei comentar a respeito dos feitos de Tiago e sobre a vida dele também. O caráter de Tiago era íntegro, como eu já falei, ele era um homem com uma moral, e ele seguia a lei e tinha muita fé. Era um homem de muita fé e seguia a lei com muita fidelidade, seguia à risca mesmo. Tanto que eu, como já mencionei, pelo fato dele ser assim, um homem íntegro, correto com as leis judaicas, ele era muito respeitado pelos judeus e gentios, seguia corretamente as leis de Moisés, da época. Era um homem de oração e ele tinha profundo apego a Deus e à palavra de Deus, ou seja, era um homem realmente de Deus, um exemplo a ser seguido na época pelos judeus. E uma curiosidade é que o nome Tiago vem do grego, e a relação dele com Jesus. A gente já tem o tema da lição como dizendo que ele é irmão de Jesus, mas por incrível que pareça, ele não tinha uma boa relação com Jesus. A gente tem vários textos bíblicos, como Mateus 15, 55, 56, Marcos 3, 31, 35, Marcos 6, 1 a 3, Lucas 8, de 19 a 21, Gálatas 1, 19. Todos esses textos são textos que provam que Tiago era um dos irmãos de Jesus. Só que, como eu disse, ele não tinha uma relação amistosa com Jesus. Ele não aceitava que Jesus era o Senhor, era o Messias. E muitas vezes ele julgava Jesus assim, até como louco, por ele não ter essa boa relação com Jesus. Ele era incrédulo, temos dois textos em João 7, de 3 a 5 e Marcos de 3 a 21 que provam que Tiago não cria em Cristo, não cria que ele era o Messias enviado por Deus. Ele tinha uma relação rude com Jesus. Ele e os demais irmãos de Jesus já consideraram Jesus como louco, assim, reputaram, dizendo que ele era louco, e nos textos de João 7, 3 a 5, a gente pode ler que Jesus não era considerado Messias. Eu vou ler agora os textos que comprovam que Tiago não cria em Cristo, que mostra sua incredulidade. Vamos primeiro ler João 7, de 3 a 5, que diz o seguinte: os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém deseja ser reconhecido publicamente. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Nessa passagem a gente vê aí que eles queriam que Jesus mostrasse para as pessoas que ele era capaz de realizar milagres e profetizar, e falaram isso assim de uma forma que ele devia se mostrar para as pessoas, mas na verdade eles não criam que ele era o Messias. E a outra passagem que nós vamos ler é Marcos 3, 21, e diz o seguinte: quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam: ele está fora de si.
que os irmãos de Cristo foram atrás dele, e porque os outros estavam falando que Jesus estava fora de si, estava louco. E junto com os familiares de Jesus estava Tiago, que também considerou ele louco, né? E o que eu tenho a dizer é que com a conversão de Tiago, tudo isso mudou, né? Mais tarde, Jesus aparece. Isso, Jesus já tinha sido crucificado, já tinha passado por tudo que ele passou, né? Foi torturado, açoitado e morto na cruz. E após a ressurreição, até então Tiago não acreditava que ele teria ressuscitado, mas em um certo dia, em 1 Coríntios 15:7, fala que Jesus aparece, se mostra a Tiago depois de ter ressuscitado. E nesse momento, creio eu, e muitas pessoas também acredito que foi nesse momento que Tiago se converteu e passou a acreditar, a crer que Jesus era o Messias, né? E eu, analisando isso, eu penso, poxa, precisou de Tiago ver o irmão, ver Jesus depois da morte e tendo ressuscitado, aparecer a ele para que ele cresce que Jesus era o Messias, né? Eu creio, na minha concepção, que talvez Tiago já tinha se convertido antes de Jesus ter aparecido a ele, mas logo após sua conversão, Tiago ora com os demais discípulos e passa a ser um seguidor, um servo de Cristo. E uma das características de Tiago é que ele era uma pessoa humilde, porque logo após isso acontecer, ele se converter, ele reconhece que Jesus era Filho de Deus e se prostra a Jesus e se entrega a ele e se reconhece como servo dele, passa a trabalhar, a propagar a mensagem de Cristo, sendo ele se auto-intitulando servo de Cristo. E antes, né, como eu disse, quando ele era incrédulo, ele achava que Jesus era uma pessoa, um homem que queria se mostrar para o povo, e porque ele não cria, né, que Jesus era o Messias, e até já pensou, e até o chamou, né, juntamente dos seus demais irmãos, que Jesus era louco. Mas quando ele se converte, tudo isso acaba, ele reconhece que seus erros, e quando ele se torna um servo de Cristo, um discípulo, ele também não, por ele ser irmão de Cristo, ele não quis se impor, porque se você parar para analisar, se os irmãos pararem para analisar, ele era irmão de Cristo, e isso poderia dar a ele um status, um certo poder, né? Mas não, ele se considerava assim um servo, um discípulo como todos os outros. Ele se botava no mesmo, mesmo ele sendo irmão de Cristo. Isso é uma demonstração de muita humildade, né? Assim, ao meu ver. E também quando ele escreveu sua carta, o livro de Tiago, a gente percebe como ele era, sua moral, sua humildade, tudo que ele tenta explicar, ensinar a gente no seu livro.
Por isso, Tiago, além de todas as suas qualidades, ele ainda era humilde. E, além de humilde, ele era um líder. Um líder muito respeitado, antes mesmo de se converter, né? Ele era muito respeitado pelos judeus e gentios. E, após se converter, também desempenhou o seu papel de líder. Ele fala na Assembleia em Jerusalém, uma Assembleia que ocorre no livro de Atos, de 15 a 1 a 33, com muita autoridade, Tiago desempenha seu papel de líder a favor dos que não são judeus, dos que não seguiam a Deus e queriam se converter. Ele explica e debate de uma forma assim muito inteligente, mostrando o líder que ele era. Ele possuía títulos na sociedade na época, era presbítero, apóstolo e coluna da igreja, e ajudou a outros líderes a operar na causa do mestre. Ou seja, por ele ser um líder, ele não quis sobressair ou pensava que alguém ia roubar a sua posição, não. Ele trabalhou juntamente com os demais líderes para que Jesus fosse reconhecido como Messias e Salvador. E durante sua vida, ele trabalhou muito em prol do reino, mas na sua carta, que é o livro de Tiago, não sei se os irmãos já leram o livro todo, mas é um livro muito importante, e os ensinamentos que o livro de Tiago nos passa são excelentes para a nossa vida. E algumas características do livro de Tiago, ele não se prendeu a eloquentes construções teológicas. Ele tem a própria identidade dele, ele passa o que ele pensa. E duas passagens bíblicas que são muito a gente pode aplicar e nos faz refletir, Tiago 2, 14 a 20, e Tiago 1, 22 a 25, que ele diz que a gente tem que praticar boas obras, não basta somente a gente ter fé, a gente tem que praticar, tem que agir. Só ter fé não é o bastante, a gente tem que praticar, ter boas obras e também praticar o que é ensinado, que não basta a gente ensinar, a gente ler e aprender a teoria, mas não botar em prática o que está escrito nas Escrituras. Eu vou ler com os irmãos essas duas passagens que eu considero muito importantes, que é Tiago 2, 14 e 20. Diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimenta-se, até satisfazer-se, sem porém dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam
atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Esse foi o texto de Tiago 2, 14 e 20. Agora vamos ler Tiago 1, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Esses textos, meus irmãos, eu considero assim muito um dos mais importantes assim da mensagem que Tiago queria nos passar, né? Quanto à conduta cristã, de como devemos agir, de que não basta a gente ter somente fé, temos que praticar as boas obras, praticar coisas boas, e que as duas em conjunto. É claro, eu tenho só obras, só faço o bem, só trabalho em prol do próximo, ajudo o próximo, mas eu não tenho fé em Deus, eu não busco a Deus, também de nada adianta. As duas coisas têm que estar juntas, fé e obras. Isso Tiago deixa bem explícito para a gente nesse texto. E também de a gente aprender, quando ele diz em Tiago 1, 22 e 25, perdão, é isso mesmo, Tiago 1, 22 e 25, de que a gente tem que aprender, absorver a teoria, o que é correto nas escrituras, estudar e praticar, porque não basta nada você aprender e não botar em prática o que as escrituras dizem, né? A gente percebe que Tiago era um homem de Deus realmente, que tinha sua retidão moral, era muito íntegro, praticante da lei, seguidor de Deus e depois de servo de Cristo também. Infelizmente, irmãos, existem registros históricos de que Tiago morreu apedrejado. E na época ele morreu apedrejado por escribas e fariseus, justamente por seguir a Cristo e não romper o compromisso que ele tinha com Jesus. E a gente vê que ele foi tão fiel ao ponto de que foi morto e não abriu mão do seu amor a Cristo, do seu temor a Deus, a Jesus, e não abriu mão de ser servo, de seguir a Deus, seguir a Cristo, e pagou com a morte esse compromisso que ele assumiu com Jesus. Então, irmãos, com base no que a gente ouviu, o que eu falei, o que a gente aprendeu junto, o que a gente pode aplicar nos ensinamentos de Tiago em nossas vidas? É uma pergunta até óbvia, né? São tantas coisas boas que Tiago nos passa, assim, com relação à nossa intimidade com Cristo. A gente tem sido obediente, praticante da palavra, humildade que Tiago demonstrou. Nós também estamos buscando humildade, estamos sendo humildes. Tiago era irmão de Jesus. Pensou você ser irmão de alguém como Jesus e não se engrandecer, não se achar superior por causa disso? Às vezes a gente vê pessoas que por muito menos se acham superiores ao próximo, se acham por ter mais bens ou ter uma posição mais elevada na sociedade, pensar que
por ser assim, ela é superior ao próximo. Se a pessoa é rica, o outro é pobre, a pessoa se considerar superior. Tiago nos dá um belo exemplo de humildade. Sendo irmão de Cristo, não continuou a se considerar servo dele e sempre trabalhando com os demais discípulos, sempre se colocou no mesmo patamar. E humildade é uma coisa que Jesus nos ensinou e realmente temos que sempre botar em prática. Outra coisa que Tiago também pode nos ensinar na sua vida é que foi que ele poderia ter renunciado a Cristo e poupado sua vida, mas não, ele preferiu a morte. Ele foi apedrejado e não negou a Cristo. E a gente, como que está sendo a nossa vida? Hoje o mundo, a gente vê que parece cada vez mais está mais distante de Deus. As pessoas estão criando caminhos totalmente contrários à nossa fé, ao cristianismo. E a gente tem se mantido firme. Alguns países os cristãos são até condenados à morte, é proibido a pregação do evangelho. Missionários estão aí espalhados pelo mundo e correndo até risco de vida. Aí eu pergunto, e nós que vivemos num país livre, que podemos pregar o que a gente bem entender, como que a gente tem mantido a nossa posição ao lado de Jesus? Nós temos renunciado a Ele ou temos anunciado? Temos Jesus em nossa vida ao ponto de espalhar a mensagem dele e não negar a Ele? É uma reflexão aí que a gente tem e que eu considero assim muito séria. Nós cristãos hoje, no ano 2020, temos passado, enfrentado, é um ano bem difícil, né? Mas eu acredito que é nesse momento que precisamos nos posicionar e nos manter firmes ao lado de Jesus, porque o mundo jaz no maligno, né? E a gente enfrenta provações, estamos enfrentando uma agora, muitas pessoas perderam sua vida por causa de um vírus desconhecido até então, e a gente fica a reflexão de termos que nos manter firmes, independente de qualquer circunstância, ao lado de Jesus. E sugiro aos irmãos, se tiverem oportunidade de ler o livro de Tiago, que é um livro muito, muito mesmo, muito bom, tem muito a aplicar em nossas vidas. E que possamos também não só ler, mas também botar em prática o que no livro mesmo de Tiago nos diz, que possamos botar em prática o que nós aprendemos e não somente ler, mas praticar. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem que eu passei, a lição, e digo que estou disponível se os irmãos por acaso me virem na igreja, no culto da noite, podem me perguntar, que eu estarei disponível para tirar qualquer dúvida, e o que eu não souber vou buscar informação
para que possamos aí aprender mais juntos. Fiquem com Deus e até mais.